Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Photodroid Session. Nesta sessão vamos falar de uma aplicação chamada Pixlr Express, não é um nome muito fácil de dizer. É uma aplicação que existe para Android já há algum tempo. Antes desta app existiu uma anterior que é esta, Pixlr-O-Matic. A Pixlr Express apresenta outras ferramentas um pouco diferentes, mas em termos de alteração de fotografia, as ferramentas são idênticas. Esta é uma aplicação que não tem rede social, permite unicamente editar a fotografia e salvá-la na galeria. A nível de edição, não é uma app completa, aliás, nem sequer se pode considerar uma aplicação de edição, é essencialmente mais uma aplicação para colocar itens na fotografia, nomeadamente texto, efeitos, imensos efeitos. Tem também filtros, se bem que não são dos melhores. Agora, como aplicação de edição de fotografia, não apresenta muita coisa, tendo em conta as diferentes aplicações que existem hoje em dia. Portanto, ao entrar no Pixlr Express, existem três opções. Tem a opção da câmera, para poderem tirar fotografia com a app, fotos, para escolherem na galeria uma fotografia, e o collage. O collage permite-vos selecionar várias fotografias e colocarem numa moldura, daquelas molduras que separam as fotografias em vários, ou que separam a moldura em si em várias pequenas molduras. Esta é uma funcionalidade bastante boa para quem gosta de colocar várias fotografias num conjunto. Funciona bastante bem, comparando com algumas que existem que são só para este efeito. No entanto, não vamos falar desta opção agora, vamos sim apresentar as ferramentas do Pixlr. Abaixo, ele apresenta-vos a última fotografia que mexeram na galeria, que neste caso foi esta. Portanto, se nós clicarmos aqui, ele automaticamente vai-vos abrir essa fotografia. Se não, voltam atrás e vão à galeria ou a outros locais, nomeadamente a Dropbox ou até a um explorador terceiro, se tiverem. E na galeria podem então depois escolherem a fotografia que pretendem. Para poder-vos mostrar as ferramentas é necessário escolher uma fotografia, daí ter escolhido esta. E passamos a ver então as várias ferramentas. Esta aplicação é composta de muitas ferramentas, não vamos vê-las todas, não vale a pena. Vou só vos mostrar algumas para terem noção do que é que fazem. Depois, em cada um dos grupos, basicamente as aplicações serão idênticas com um efeito diferente, mas é só para vos mostrar o que cada ferramenta destas contém e o que é que podem aplicar. Nesta primeira dos ajustes, esta ferramenta permite-vos ajustar a imagem e é aqui que esta aplicação carece um pouco de ferramentas que permitem editar a fotografia em si. Tem naturalmente o crop, que é o redimensionamento da fotografia, podem fazer um crop livre. Se clicarem neste quadrado, ele apresenta-vos as outras opções possíveis. Tem o quadrado, 4x3, que é bastante comum, 6x4 ou 3x2 e o 16x9 enquanto crop. Depois tem também uma ferramenta que existe em todas as outras aplicações para rodar a fotografia, caso pretendam rodar a fotografia. E depois, em questões de edição, tem o contraste, se querem contrastar a fotografia. E neste caso ele vem com duas opções, que é o brightness e o contrast. E se verificarem atrás, temos aqui outra que é o brighten, que é um pouco diferente do brightness. Portanto, ao clicar no brightness, o que ele vos permite é aclarar completamente a fotografia. Isto é diferente de aumentar a luz ou diminuir a luz, a entrada de luz. De qualquer modo, de futuro iremos fazer um pequeno tutorial a explicar o que é que cada uma destas ferramentas faz de facto na fotografia, para ser um bocadinho mais claro. Contraste, basicamente, é aumentar o contraste da imagem ou diminuir. Portanto, colocá-la assim com uma mancha cinzenta e aqui colocamos mais contraste para tornar a fotografia mais contrastada.
Depois existe então esta, que é o Brighten. Esta ferramenta permite-vos aclarar partes escuras da fotografia. Podem escolher o pincel ou a borracha, caso queiram apagar aquilo que fizeram. Podem aumentar a dimensão do vosso espaço que querem aclarar. Como veem, apareceu um pequeno círculo. Isto quer dizer que vou aclarar toda esta área. Vamos exagerar um pouco para terem noção do que é que se faz. Opacidade será a quantidade de luz que queremos colocar, ou a quantidade de... o que queremos aclarar, ou a quantidade que queremos aclarar. Se aumentarmos aqui para o máximo, vamos fazer só aqui neste espaço. E se fizermos aqui nesta parte da árvore, conseguem ver um bocadinho melhor, porque aqui está mesmo, esta parte está mesmo escura, portanto não há nada a fazer. Se aplicarmos numa parte mais escura, mas que tem informação, portanto consegue-se ver alguma coisa, como vocês veem, isto aclarou. Vou tirar e vou voltar a pôr, e ele aclara-me toda a área por onde eu passo. Isto permite-vos aclarar pequenas zonas da fotografia em vez de fazer na fotografia toda. O Sharpen é uma ferramenta que é usada noutras aplicações. Já vos falei sobre ele e é conveniente terem cuidado com a quantidade de Sharpen que utilizam. No Amount é a quantidade que querem aplicar. Vêm aqui, até não parece, mas porque a fotografia é pequena. Mas depois tem o Radius, que é digamos que o diâmetro que pretendem colocar. Portanto, a quantidade de pixels que serão afetados pelo Sharpen. Se nós aumentarmos o Radius, como vocês veem agora, ao aplicar, nota-se muito mais a diferença na fotografia. Isto, como tinha dito anteriormente, acaba por destruir um pouco a fotografia e torna pouco natural. Para além destas, existe o Autofix. Algumas aplicações têm isto. O Autofix simplesmente aplica-vos algumas destas ferramentas automaticamente. Se clicarmos, ele nesta não faz rigorosamente nada. Depois tem também o Blur, que permite colocar a vossa fotografia com blur, turva. Tem também Color. Aqui podem alterar 3 níveis, que é o Hue, Saturation e Light. Hue, isto permite-vos escolher as cores predominantes. Altera basicamente tudo, como vêem. Deixem-me só cancelar. Depois, a saturação é a saturação da cor. Se querem a cor menos nítida, mais viva ou menos viva, vamos pôr isto a 0 novamente. Lightness, mais uma vez isto mexe com a quantidade de luz. Estes níveis normalmente são mexidos em conjunto. Sinceramente não é fácil, especialmente para quem não utiliza muito, não é fácil estar a mexer nestes 3 níveis sem acabar por dar cabo da imagem. Vibrance, aqui podemos novamente aumentar, temos o Vibrance para um lado, o Vibrance para o outro. Normalmente o Vibrance é diferente da saturação. Já vimos o Vibrance noutras ferramentas, já vos mostrei noutras ferramentas, e o que ele faz é algo diferente da saturação. Aqui ele acaba por fazer a mesma coisa, portanto se diminuirmos ele tira completamente a cor. Se aumentarmos, ele torna a cor ainda mais nítida. Não é este o caso do Vibrance noutras aplicações, como vimos. O que ele acaba por alterar é num conjunto a cor, não é torná-la mais saturada ou menos saturada. Ele acaba por alterar um pouco a tonalidade da cor. Este aqui funciona assim, não sei porquê.
Depois aqui existem outras aplicações que poderão experimentar, é como em qualquer outra aplicação, convém experimentar todas as ferramentas e ver se são úteis ou não. Tem o Red Eye, caso tirem fotografias de retrato e os olhos fiquem vermelhos. Tem o focal, se quiserem pôr um ponto específico com foco e tudo o resto desfocado, e apresenta-vos depois diferentes ferramentas dentro. O Heal permite decorar pequenas partes da fotografia, se bem que eu experimentei e não me parece também uma ferramenta muito funcional. Há outras aplicações que são muito melhores do que esta. Depois tem o Doodle, se quiserem sobrepor as imagens, Add Images, podem pôr mais uma imagem. O Doodle permite-vos colocar riscos, portanto podem desenhar depois aqui por cima da fotografia. Stylize, sinceramente não me lembro o que era. Para pôr em estilos como estes, que são muito bonitos, sem dúvida. E pronto. Estas são as ferramentas de edição da fotografia. De seguida terão os efeitos, que são nada mais nada menos do que os filtros. Existem vários. Tem Unicolor, Vintage, Creative, Soft, Subtle e Too Old. Normalmente Default é aquele último que utilizaram. Se clicarem aqui, ele mostra-vos o que vocês utilizaram por último. Portanto, como veem, tem imensos filtros. Podem colocá-los até como favoritos, que eles depois aparecem-vos como favoritos. Por exemplo, podem escolher este e depois, se quiserem diminuir a intensidade do filtro, vêm ao Fade e diminuem. Aqui estamos quase com a fotografia inicial. Podem diminuir ou aumentar a intensidade do filtro. Depois, o que podem também fazer é aplicar uns filtros sobre os outros. Aplicam um, depois vão buscar outro, porque todos eles são diferentes. Portanto, podem pôr um vintage e depois podem querer, por exemplo, pôr um softness por cima, com este brilho fantástico. Ou este, que não uso. Podem pôr um too old, portanto, tornar a vossa fotografia com um aspecto antigo e depois aplicarem, por exemplo, um vintage e fica neste modo. Depois podem diminuir também um pouco o filtro, acabam por ter algo diferente. Aqui a aplicação depende do que querem fazer e do que gostam. Em cima, como podem ver, podemos fazer o undo, podemos retirar tudo aquilo que fizemos, podemos fazer redo, que é aplicar novamente a última coisa que tínhamos aplicado. Para além dos filtros, tem também o overlay. Aqui temos imensas aplicações possíveis. Tem desde aspecto de fundo, de espaço, esta parte do tie-dye altera-vos cantos da fotografia com este losango, a vinhete, tem brincadeiras de luz, podem pôr assim uns corações, podem rodá-los como quiserem e podem aumentar a intensidade e diminuir a intensidade. Todas estas ferramentas permitem-vos aplicar efeitos nas vossas fotografias, desde as luzes, chamas, podem colocar no total da imagem os tais efeitos de fumo, de espaço. Canvas são tipos de... é como se fossem tipos de tela, mas não são só telas, porque tem o efeito da tela, de tecido, de chão, de efeito de areia, de pele, de papel. Portanto, são diferentes efeitos que são aplicados na totalidade da fotografia. Se quiserem ver, também é fácil, basta aplicar. Pronto. Tem os tais, tudo o que são efeitos de luz. Depois, a alga e a vinhete são aquelas coisas que são mais comuns até nas outras fotografias. Faz um género de vinhetagem. Esta já faz uma vinhetagem com uma cor completa uma alteração de cor completa na fotografia. Esta aqui é a mesma vinhete, que eu acho que são um pouco intensas demais, mas depois podem ir ao fade e podem diminuir a intensidade. Se bem que é sempre um bocado forçado, não é realista, no meu entender. Mais uma vez, é só uma questão de experimentarem todas elas. Isto é especialmente para porem efeitos na fotografia e não propriamente fazer uma edição de fotografia. Depois tem as molduras, também tem um leque variado de molduras, tem as mais simples, que são estas,
depois tem as mais trabalhadas, como colocar umas folhas, umas flores, uns efeitos, por aí fora. Se não, também tem depois as mais simples, por acaso até nem são muito simples, também tem efeitos. Provavelmente as mais simples são estas, square, exatamente. A preto, branco, com alguns efeitos pelo meio, lisas, depois é à escolha de cada um. Para além das molduras, tem a possibilidade de colocar em texto, como todas as outras ferramentas aqui no Pixlr, tem a possibilidade de escolher um leque bastante grande, podem escolher o texto, depois de escreverem o texto, podem escolher o tipo de letra que querem aplicar, como veem, podem pôr uma cor na letra, se clicarem no cor-de-rosa dá-vos vários tons de cor-de-rosa, podem torná-lo mais transparente ou mais opaco e depois aplicar para a esquerda, para a direita, para onde quiserem. Tem depois esta variedade toda de tipos de letras. Dentro de cada uma delas existe um leque grande de tipos de letras. Por fim, existem os autocolantes, os que eles chamam stickers autocolantes. São para aplicar também nas fotografias. Por exemplo, podemos ir aqui e pôr uns lábios fantásticos, ou um I love you, ou um coração. Podem pôr umas letras de banda desenhada, ou efeitos de banda desenhada, que não são só letras de banda desenhada. Podem pôr coisas antigas e por aí fora. Há diversos por onde escolher. Quando instalam esta aplicação, em qualquer uma destas ferramentas, ela só vem com uma ou outra já instalada. É preciso fazer o download. É bastante simples, ao clicar em cima ele automaticamente faz o download. Aqui em baixo aparece uma pequena barra a encher, que é a indicar que está a ser feito o download. Isto será necessário para qualquer uma destas ferramentas e basta clicar em cada uma delas para ser feito o download. A partir daí, a única coisa que precisam de fazer é salvar a fotografia, clicando aqui em Save. Podem logo partilhar para uma rede social que quiserem ou guardar na galeria e a fotografia fica automaticamente guardada. A nível do Pixlr não há muito mais a dizer. De facto, são imensas ferramentas. Para edição de fotografia, quem gosta de editar fotografia não é muito útil. Para quem gosta de brincar um pouco com as fotografias e colocar assim, uns efeitos engraçados, tem muito por onde escolher. Ao contrário de algumas que só têm ou texto ou só têm efeitos, esta tem uma quantidade bastante grande de efeitos possíveis e um leque variado. No próximo vídeo vamos editar uma fotografia no Pixlr. A edição não será com nenhum desses efeitos, porque sinceramente é uma questão de opção, eu não uso com isso. Será unicamente para mostrar como é que podemos editar o melhor possível uma fotografia aqui no Pixlr. E pronto, até lá. Espero que tenham gostado. Adeus!